Eu vou continuar como geralmente eu faço, eu vou coletar algumas perguntas e daí vocês poderão responder. Eu gostaria rapidamente, para aprofundar esse desacordo aqui, essa desavença aqui. Claro, ninguém vai argumentar que fronteiras abertas são fronteiras completamente fechadas. Eu diria que em 2015, na Alemanha, eles não teriam um influxo tão grande de refugiados e aqueles que buscavam asilo político, nós não teríamos visto esse surgimento de partidos tão chauvinistas e de direita. Max Weber, mais uma vez, ele falaria sobre a ética da consciência e a ética da responsabilidade. Talvez, por um lado, do lado da consciência, talvez você seja uma ética clara que existem muitos argumentos aqui, mas poderão ter consequências que vão contra a ética normativa. Então, eu vejo casos onde na Alemanha, você vê isso na Alemanha, na Suécia e na Áustria, em 2005, havia um influxo não controlado. E mesmo, por exemplo, se um país, um governo, um Estado argumenta que nós não podemos fazer nada, e o governo alemão fez isso, então as pessoas vão perguntar, por que nós temos que ter essas elites no governo? É um erro e tanto. E a segunda e minha última questão que eu gostaria de falar, Ian, você falou sobre os populistas de direita estão moralizando a política. Eu concordo, mas aquelas pessoas que são dos partidos social-democráticos também estão moralizando com a mesma intensidade. Se você usa o termo nas esferas acadêmicas, ou aquilo que pode ser chamado na esfera de hiperliberais, se você dizer que talvez isso foi um problema, por exemplo, as fronteiras não foram fechadas, aí você se torna um racista, chauvinista e você é excluída desse discurso. Isso tem a ver com gênero também, talvez esteja completamente errado, mas não podem falar. Então, como ambos os lados estão moralizando isso tanto, essa clivagem vai permanecer e vai permanecer como uma clivagem cultural. Muito bom. Então, quem quer fazer? Identifique-se, por favor, rapidamente. Eu gostaria de me apresentar. Alberto Amaral Júnior, professor de Direito Internacional. Então, minha pergunta é dirigida ao professor Merkel. Quais são os cenários mais prováveis para a política europeia com relação ao surgimento do populismo no futuro próximo? 2. A minha pergunta vai para o Ian, professor Ian. Por exemplo, o senhor enfatiza a relevância do pluralismo como sendo algo intrínseco à democracia e a falta do pluralismo como sendo uma característica do populismo. Mas, em alguns casos, são fáceis de identificar quando o senhor diz
ou fala sobre a ausência do pluralismo. Por exemplo, quando o senhor nega a legitimidade de uma oposição política. Mas existem outras situações, por exemplo, áreas cinzentas, né? A livre expressão nos Estados Unidos e na União Europeia. Como entender os limites verdadeiros da liberdade da expressão para entender e aprender e entender quão amplo deve ser para conseguir isso para pluralismo. Quanta supressão do pluralismo é necessário para que o populismo possa entrar na questão? Muito obrigado. Marina Gibson. Estudo Direito no programa de mestrado da Universidade Estadual de São Paulo. Tenho uma pergunta para ambos os professores. Como que uma democracia instável e recente, como a do Brasil, pode lidar com as mudanças propostas pelos populistas de direita que buscam retirar os direitos fundamentais das minorias? E algumas propostas no Congresso Nacional buscam reduzir os direitos de algumas populações importantes, direitos das mulheres, por exemplo, direitos dos LGBTs. E de um ponto de vista normativo, existe um motivo relevante para moralizar as coisas aqui. Acho que nós vamos ter 2 rodadas de perguntas. São Roberto Chelacoto. Qual é o pior para a democracia? A direita ou a esquerda? O populista de direita ou o populismo de esquerda? Isso é uma... olha, vamos responder essa pergunta, começando com a última. Minha pergunta é quando a democracia, por exemplo, veja o que aconteceu em Christchurch, na Nova Zelândia, 48, 49 muçulmanos foram assassinados ontem. Então, por exemplo, quando ações como essas e outras ações de extrema-direita ou extrema-esquerda, onde as pessoas são assassinadas, feridas, então, por exemplo, isso indo além da teoria e vendo ações onde, de fato, você desconsidera totalmente as minorias. Ângela? Ângela, sou professora da Universidade de São Paulo, presidente da SEBRAP. Eu tenho 2 perguntas para os 2 professores. Tá? Okay. Então, eu gostaria de perguntar sobre o uso do conceito de populismo hoje. É um conceito antigo. Foi usado para falar sobre muitas situações diferentes, muitos momentos diferentes. Eu gostaria de saber por que voltar essa questão, esse conceito de que é um conceito perdedor, ao invés de criar um novo conceito ou falar as coisas caso a caso e construir um novo conceito para falar sobre essa nova realidade. Minha primeira questão, né? Segundo, será que podemos falar
sobre aquilo que poderíamos definir como políticas de direita, sem falar sobre as políticas de esquerda, esses debates políticos, por exemplo, nem sempre se relacionam, né? Então, eu queria saber se os senhores poderiam falar um pouco sobre essa relação, pois me parece que a direita foi levado a esse debate moral, pois eles não têm um socialismo real mesmo para falar contra. Então, eu gostaria de saber essas questões aqui, a sua opinião sobre essas questões e também por que o senhor acha que o populismo veio para ficar? Quais são os fatores por trás disso tudo? Será que tem a ver com o capitalismo e nessa nova forma ou não? E sua nova forma ou não? Essas perguntas são extremamente interessantes e eu certamente não poderei responder todos. E o Ian vai também responder algumas. A primeira sobre a União Europeia. O que a União Europeia pode fazer contra essa iliberalização de certos Estados-nação, quer dizer, membros, né, de Estados. Eu duvido muito que a União Europeia vai poder fazer alguma coisa sobre esses Estados membros, né? Nesse momento, quando as instituições europeias tentam intervir aqui nesses Estados-nações, esses Estados-membros, eles vão aumentar essas demandas contra a União Europeia, contra grandes setores da sociedade. Então, se a União Europeia tentar evitar deter os governos polonês, húngaro, tentar discriminar contra ONGs, vai haver um argumento. Eles vão dizer que isto são intervenções ilegítimas externas em questões nacionais. Então, eu sou muito cético com relação a tudo isso. Qual é a diferença entre... Eu gostaria de acrescentar o seguinte. A União Europeia é extremamente impopular nesse momento em muitos países. Então, se eles forem intervir na Hungria ou na Polônia, vai haver uma reação do governo italiano. Então, eles têm muito medo desse efeito dominó. Se o Reino Unido sair da União Europeia, os outros vão fazer isso também. Então, nesse momento, a situação é muito complicada para a União Europeia. Portanto, eles não querem, eles não são os atores mais fortes aqui. Então, qual é a diferença aqui? Qual é a diferença entre o populismo de direita e de esquerda? Na teoria, teoricamente, eu acho que a diferença é fácil. Os populistas de direita são exclusivistas em termos de termos étnicos, culturais e religiosos. O de esquerda, na teoria, teoricamente, tenta incluir os setores marginalizados da sociedade. Isso, eles falam sobre os que não representam nada, eles dizem que estas minorias têm que entrar. Então, na teoria, eles são socioeconomicamente inclusivos. Na prática, o Ian falou, eles têm duas coisas em comum. Primeiro,
eles têm essa ideia majoritária da democracia. O vencedor ganha tudo. E mesmo se o vencedor for apenas um com 50,1, por exemplo, no caso de Trump, 49, né? Ele não foi o verdadeiro vencedor, mas eles alegam ter a legitimidade para poder resolver sobre tudo isso, decidir sobre tudo isso. E depois também eles são críticos contra organizações intermediárias da democracia representativa. Eles criticam partidos políticos, eles criticam parlamentos, eles tendem a destruir tudo isso se eles têm o poder. Então, isso é uma coisa que nós vemos na Venezuela, que eu não acho mais um populismo de esquerda mais. Isso se tornou um regime autoritário de esquerda pesada mesmo. Eu não vejo mais nada menor do que isso sob o poder do Maduro. Então, eu insisto que há uma diferença entre os populistas de direita e de esquerda. Hoje de manhã, quando eu cheguei hoje de manhã, desde que ontem saí, ontem à noite da Alemanha, eu não soube mais nada sobre a Nova Zelândia. E aí o Ian vai poder falar a respeito. Uma última questão. Marina, a estudante de direito, responder sobre a questão de proteção de minorias. Isso é um teste de litmo, né? Quanto à qualidade da democracia. Mas está também o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, quão fortes são as instituições. O filósofo alemão, o Kant, Immanuel Kant, sempre diz que uma boa república é onde as instituições são construídas de tal forma que elas podem governar todos os povos, né? Isso se tiverem motivo. Então, por que as instituições não devem eles não podem ir contra o diabo no governo, por exemplo, como diz o Kant? Como é que eu vejo que algumas instituições vão contra tudo isso, né? Agora, em países que não têm essa tradição tão forte democrática, por exemplo, não apenas a Alemanha, mas Brasil, por exemplo, que está nesses casos, essas instituições talvez não estejam tão enraizadas com relação à sociedade e talvez não consigam manter um diabo no governo também, né? E dentro dos limites da Constituição democrática. Então, ainda vejo uma diferença entre os Estados Unidos e as democracias americanas e latino-americanas. Olha, ótimas perguntas, mas muito difíceis de responder. Eu não vou, Roberto, eu não vou tentar em 5 segundos, falar sobre a teoria universal e válida sobre a livre expressão. O que é importante de dizer, olha, não existe uma democracia não pluralista, mas, ao mesmo tempo, o pluralismo não é um valor de primeira ordem, como liberdade, igualdade, dignidade. Então, essa é uma questão diferente das pessoas que dizem, quanto mais pró ao liberalismo, melhor. É sempre o melhor mundo possível. Agora, com esse pano de fundo, eu acho que vale a pena dizer que pode haver um pluralismo razoável com relação ao pluralismo em si. Muitos países diferentes, no pano de fundo, com diferentes experiências históricas e culturais, têm pontos de vista diferentes. A Alemanha bane os países, proíbe os países. A Grécia não.
Eles fazem, são lições diferentes com relação à ditadura, resultados diferentes, mas nós, como teóricos, não podemos dizer uma é normativa e obviamente é errado e outra normativamente está errado. É certo, né? Isso tem a ver... Bom, o que fazer? Eu reluto falar sobre o que você tem que fazer. Há algumas 3 sugestões baseadas nas experiências de outros países que viram o surgimento de atores populistas e populistas no governo. Uma coisa que eu acho muito importante é como exatamente a oposição apresenta o seu papel. Um erro típico é acabar numa situação onde a oposição não torna tão claro a diferença, por um lado, de um desacordo, uma desavença política normal. Isso é uma coisa normal, isso é típico da democracia. E, do outro lado, nós temos uma situação onde não falamos mais sobre o conteúdo e o resultado do jogo, mas as mudanças das regras do jogo em si. Então, nos Estados Unidos, tornou-se muito difícil defensores, né, aqueles que defendem o Trump, eles vão contra todo o resto. Eles mostram que não conseguem ir tão bem onde, por exemplo, é o fim da democracia. Então, não é uma questão que vai tocar sobre democracia. Supressão dos eleitores, isso mostra como a democracia tem que funcionar. E depois, uma coisa fácil de dizer, como esses populistas de direita, eles têm um modelo político, eles querem mobilizar as pessoas, mostrar que esses são os povos verdadeiros e esses são os que não pertencem. Acho que para muitas pessoas isso não é parte da experiência real. Isso é uma outra forma que a mídia é muito importante. Eu não quero fazer toda uma apresentação sobre como é possível tentar desviar isso. Temos que tomar cuidado, temos que costurar. Não podemos chegar a resultados simples. Esse tipo de infraestrutura tem que ser considerado. Eu concordo com Wolfgang. É um movimento típico dos populistas. Eles enfraquecem as organizações intermediárias, mídia, partidos, existem democracias intrapartidárias. E aqui, essas coisas significam que pluralismo será injetado no processo, mas isso não acontece se você tem um chefe de Estado que se conecta diretamente com os povos através de do Twitter, e também você não pode desacelerar as coisas também para ter mais tempo de considerar coisas diferentes. É isso que eu consideraria. E, por último, a sua pergunta sobre o que vai acontecer se ele está aqui para ficar. Não, eu não gosto de prever o futuro, mas eu acho importante entender uma coisa sobre a história recente, que também pode ser uma indicação importante sobre o futuro e a estratégia. Indo contra essa imagem muito da onda popular, por exemplo, a tsunami do populismo, nós temos que lembrar que, em grande parte, isso não é uma força autônoma e que, de repente, ganha poder em tudo quanto é lugar. Quer dizer, foi o Partido Conservador no Reino Unido que falava que Brexit era uma boa ideia. Não era um movimento de trabalhadores brancos e furiosos que elegeram o Trump. Não foi isso. Ele é apoiado até hoje por muitos outros pessoas de diferentes áreas. Então, nós temos que tomar cuidado aqui, senão nós vamos ser muito derrotistas.
E eu acho que muitos de nós temos essa ligação a esses atores conservadores para dizer, olha, eu entendo porque, do seu ponto de vista, o corte de impostos a ideia de corte de impostos do Trump é ótimo. Você tem que considerar todo o resto. Rapidamente, com relação se devemos usar o conceito de populismo. Rápido. Sim e não. Claro, você tem razão. Tem muitas coisas aqui. Existem muitas formas diferentes e importantes de entender essa palavra contra o pano de fundo de diferentes experiências. Nos Estados Unidos, populismo significa algo bem diferente do que na Europa. Então, se você começar a falar coisa que vai contra certas compreensões históricas. Então, é um conceito contestado politicamente. Tudo isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, é verdade para todos os conceitos. Então, qualquer pessoa pode instrumentalizar uma coisa, tudo tem um histórico. Então, se formos falar, toda vez que vamos falar sobre democracia ou igualdade política, temos que começar do zero. E, no meu poder como professor, vou dizer, acho que não chegamos muito longe aqui com isso. Eu acredito, eu concordo que isso pode ser problemático. Se você tem uma versão de 140 caracteres daquilo que você quiser falar. Agora, você tem que tomar cuidado aqui, senão as pessoas vão dizer, olha, temos que considerar algo diferente. Olha, se você descrever isso como o autoritarismo de um único partido contra a justificativa de um partido mais popular. Então, enfim, voltando a outra questão, em termos do papel da esquerda, há muito a criticar aqui, mas há uma tendência de rapidamente dizer, isso é parcialmente a nossa culpa. Especificamente nos Estados Unidos, não apenas nos Estados Unidos. Nós fomos longe demais aqui. Não temos nenhuma outra solução. Não sabemos o que fazer aqui. O que podemos fazer não é exigir tanto, por exemplo, banheiros transgêneros, por exemplo. Tudo isso está errado, empiricamente também. Se você vê pessoas que trabalharam com questões do que de fato trabalharam nas eleições de 2016, banheiros transgêneros, não, ninguém está nem preocupado com isso. Se você usar esses clichês, Clinton foi ótimo, mas tem essa questão do banheiro transgênero. Come on, isso não ajudou em nada, não decidiu nada. E voltando à questão das minorias, eu acho importante lembrar que muitos movimentos que estão nessas políticas de identidades podem ser entendidos como proteção de direitos, direitos de minorias, direitos. São as pessoas dizendo, eu não quero... O Me Too, por exemplo, é basicamente as mulheres dizendo, eu não quero ser assediada, não quero ser violentada. Então, tem a ver com identidades políticas. E aí que entra nessa linguagem de direitos, mas a forma de justificar isso muda muito em termos de como eles têm que formular suas estratégias. Mas se não pudermos falar, não pudermos explicar o surgimento de populismo de direita como uma reação a alguma coisa, talvez como uma reação de esquerda, eu não diria que é uma reação contra a direita. É uma reação contra duas coisas. Como o senhor disse, Jan, contra a tecnocracia, por um lado, e depois vamos chamar hiperliberalismo do outro lado. Isso é uma coisa que você sente nos discursos. As pessoas, grandes setores das pessoas que não se sentem representadas estão reagindo de uma forma muito negativa.
Não é, quer dizer, não é tão... Os populistas de direito estão se mobilizando, né? E existe uma reação. Você pode ver uma reação, senão nós não vamos poder explicar, porque depois de 3 décadas dessa questão hiperliberal e altamente liberal, você vê isso nos todos os países do Ocidente. Você tem que explicar isso. Não é uma questão de quem é culpado, é uma questão do que é verdadeiro e não. É isso que eu queria dizer. Bom, vamos concluir aqui. Muito obrigada por essas apresentações tão provocadoras, tão interessantes, tão passionais. O tema não é nada simples. O populismo não é uma coisa que vai se autoconsumir. Vai haver muitas coisas a serem faladas e conversadas, discutidas no futuro. Eu gostaria de reiterar ao Michael que nossos 2 professores têm um convite permanente para voltar aqui falar conosco mais uma vez.